Olá, meus queridos irmãos e meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do pastor Ricardo de Oliveira. E desta feita eu gostaria de ler com vocês alguns textos da Bíblia Sagrada, um texto que se encontra no Antigo Testamento e dois no Novo Testamento. Nós teremos como título deste vídeo de hoje a Bíblia e a escravidão. Uma reflexão acerca da escravidão na Bíblia, né? Esse tema um tanto aparentemente, a Bíblia e a escravidão, sim. Nós vamos falar um pouquinho acerca disto hoje. Deuteronômio, capítulo de número 15, versículos do 12 até o versículo de número 15. Diz-nos assim: quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, preste bem atenção nisso, se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirás forro de ti. E quando despedires de ti forro, não o despedirá vazio. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar, daquilo que o Senhor teu Deus te tiver abençoado lhe darás. E lembrar-te-ás de que fostes servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje estas coisas. Interessante o texto, né? Vamos ler também Efésios, capítulo de número 6, lá no Novo Testamento. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, e o versículo de número 9, que diz-nos assim: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. O versículo 8, para você entender um pouco melhor: sabendo que cada um receberá do Senhor tudo bem que fizer, seja servo, seja livre. Está falando aqui da relação de pais com filhos, marido com mulher, e está falando também da relação com as pessoas, pai e mãe, né? E está falando da relação senhores com servos, ok? E vemos nestas duas passagens que nós acabamos de ler uma questão muito interessante e uma pergunta que se faz: a Bíblia fala acerca da escravidão? Sim, a Bíblia fala acerca da escravidão. Mas, poxa, a Bíblia é a palavra de Deus, Deus é a favor da escravidão, Deus é a favor de que haja escravos. Ora, a Bíblia, ela não vê com maus olhos a escravidão. Opa, peraí, que história é essa? Deixa eu explicar. Porque quando falamos de escravidão, nós começamos a lembrar das coisas cruéis que a escravidão de certos povos trouxeram e trazem a alguns outros povos. Nós começamos a nos lembrar de que a escravidão, dentro de certas culturas, de certa ótica, ela é altamente nefanda, altamente cruel. Ela é alguma coisa que traz mal, que traz pesar, que traz sofrimento, angústia para o escravizado. Na Bíblia não acontece desta maneira. O livro de Deuteronômio, né, que é um livro que é Devarim, né, no hebraico, que são estas palavras, e Deuteronômio, né, do grego, é Deuteronomos, significa deutero, quer dizer, segundo, ou repetição, como se fosse uma recapitulação da nomos, nomos é lei, de Deus. Então, o Deuteronômio, ele faz uma recordação de várias leis da palavra de Deus, e aqui está uma delas, que já foi tratada inclusive lá no livro de Levíticos, acerca da questão dos servos, dos escravos, né, que no hebraico é eved, né, no grego nós temos o termo doulos, acerca desses homens ou mulheres. Temos uma coisa muito interessante na Bíblia: a escravidão na Bíblia, ela não era alguma coisa por causa da cor da pele ou por causa da raça, da etnia.
A escravidão na Bíblia, ela era tida como um status social, ou seja, uma situação social. Como assim, pastor Ricardo? Situação social, status social? Sim, porque muitas vezes, você pode ver que no versículo 15 de Deuteronômio, versículo 12 de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 12, está dizendo o seguinte: quando teu irmão ou irmã hebreia se vender a ti. Ora, que coisa estranha, né? Para nós soa muito estranho uma pessoa se vender a outra. Sim, porque a escravidão era alguma coisa até, inclusive, entre a cultura judaica, entre os hebreus, que ela fala da misericórdia e ela fala de assistência social. Sim, assistência social. Quando era que uma pessoa se vendia a uma outra pessoa para ser escrava daquela pessoa? É quando a pessoa não tinha condições de sustentar a si e a família. Esta pessoa, então, ela se vendia para aquela outra pessoa, que era uma pessoa com condições, com, vamos dizer assim, com dinheiro, né, num termo bem popular, para poder ajudar aquela pessoa a manter-se, a sustentar-se. Então a escravidão na Bíblia, para os leigos, para aqueles que veem, leia acerca dos escravos, né? Então coloca logo Deus como alguém que é cruel, que apoia a escravidão. E essa visão errônea, essa visão distorcida, ela já ajudou muitas pessoas a, em nome de Deus, em nome da Bíblia, cometerem várias crueldades com o seu semelhante. Mas não é isso que a Bíblia ensina acerca da escravidão. E vejam que o Senhor, ele no capítulo 15, versículo 15, manda inclusive Israel atinar, puxar pela memória, falar: vocês também foram escravos na terra do Egito. Sendo que na terra do Egito, por que eles foram escravos? Eles foram escravos simplesmente pelo fato deles não serem egípcios, serem hebreus. Simplesmente pelo fato deles serem de uma outra etnia. Por isso que eles foram escravizados lá 400 e poucos anos, 420, 25 anos. Escravos mesmo, sem folga, sem nenhum tipo de regalia, sem nenhum tipo, vamos dizer assim, de refrigério. Eles eram literalmente, cruelmente espoliados pelos egípcios. Tanto é que quando os egípcios foram visitados lá por Moisés, Faraó foi visitado por Moisés, Faraó, num ato de raiva, de ira e num ato de crueldade, ele manda aumentar a carga de trabalho escravagista dos hebreus, dizendo que eles estavam ociosos, e para aumentar ainda mais a carga de trabalhos. Então vejam que a crueldade naquela escravidão era grande. Tal não acontece na lei de Deus, na Torá de Deus. Vejam que Deus até diz que ao passo de 6 anos, que aquela pessoa for sustentada e servir aquela pessoa não sairia vazia. É como se fosse um fundo de garantia. Antes do fundo de garantia existir, Deus já está aqui dando-nos um exemplo de um fundo de garantia por prestação de serviços. Olha como é que Deus ele se antecipa com a sua palavra no tempo e no espaço, nas leis trabalhistas, inclusive. E aqui nós vemos essa sensacional revelação, Deus dizendo no versículo 13, quando acabaram os 6 anos, o 7º ano era o ano da euforia, né? O escravo era alforriado, né? Ele era liberto daquela escravidão, a qual ele se submeteu por livre vontade, não por uma questão de ser escravizado, por uma questão de crueldade ou de dominação. Mas a escravidão, biblicamente falando, ela é entendida dessa forma, como um status social, como uma assistência social. E aquele homem ou aquela mulher, durante 6 anos ali servindo, ao passo desses 6 anos, dava 7 anos, não iria ser despedido forro, despedido vazio. O senhor daquela pessoa ainda teria que dar bens para aquela pessoa, bens da eira, bens do rebanho, bens da terra, bens do lagar, conforme descrito no versículo 14. E o versículo 13 diz que não sairia vazio, ou seja, com as mãos abanando. Então isso é maravilhoso, mostra a misericórdia de Deus.
Mostra o trato de Deus, porque Israel foi escravo por ser hebreu e muitas pessoas escravizaram, principalmente as pessoas de pele negra, e ainda hoje muitas pessoas são tidas como escravas. Há vários tipos de escravidão no mundo: escravidão sexual, escravidão infantil, trabalho escravo, inclusive aqui no Brasil. No nosso país existe trabalho escravo. Pessoas que não ganham sequer metade de um salário mínimo, ou muitas vezes trabalham para ganhar apenas a comida, para não morrerem de fome. Então a escravidão, ela está aqui na nossa terra também, no próprio Brasil. Então, amados, veja agora com uma outra ótica a escravidão. E Paulo está dizendo lá no texto de Filipenses capítulo 6, verso 9, que os senhores devem tratar bem aos seus servos, porque Deus, ele é tanto Deus dos servos, quanto é Deus também dos senhores. E o Deus Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas. Ou seja, se o servo servir mal, e a Bíblia diz que os servos devem servir aos seus senhores como se estivesse servindo ao próprio Senhor, ao próprio Deus, ou seja, com fidelidade. E diz que os servos têm que também ser bem tratados. Senhores, não maltrateis os vossos servos. Então a lei da misericórdia, dentro desse quesito escravidão na Bíblia, é a tônica de todo o segredo de por que haver a escravidão na Bíblia e por que Deus regular leis acerca da escravidão na Bíblia. Leis de misericórdia e não de expoliação. A expoliação, ela é fruto daqueles que não têm misericórdia, que são ímpios pecadores, que são pessoas que encaram o seu semelhante com ar de superioridade e veem muitas vezes numa etnia inferioridade, na cor da pele, inferioridade, e isso não está na visão, na ótica de Deus e nem na ótica da palavra de Deus. Ok? Então, está aí esse estudo acerca de a Bíblia e a escravidão. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e que te abençoe com mais um pouco de conhecimento aí acerca das Sagradas Escrituras e os seus grandes mistérios, seus grandes temas. E esse é um tema muito belo, muito bom de se falar e bom para também darmos uma explicação acerca do que é a escravidão à luz da palavra de Deus. Uma outra coisa que eu ia esquecendo e vou dizer-te: no Novo Testamento, inclusive, muitos médicos, muitos advogados, muitos artistas, escultores, eles eram escravos. Eles eram escravos. Inclusive há uma teoria de que o próprio Dr. Lucas, escritor de Atos dos Apóstolos e do Evangelho que leva o nome dele, ele era médico, porém um médico que era escravo. Mas era um escravo que muitas vezes, né, como nós vemos ali, o que se tinha dentro desse rol de escravidão, também ainda, mesmo nos tempos do Novo Testamento, ainda prevalecia-se muito essa questão do status social e da ajuda social dentro dessa escravidão. Tanto é que Lucas tinha até liberdade. Se caso ele fosse de fato um escravo, ele tinha liberdade até para viajar com Paulo. Ele fez viagens missionárias com Paulo e ele relata essas viagens missionárias, inclusive no Atos dos Apóstolos, quando ele ali esteve com o próprio apóstolo Paulo, viajando com o apóstolo dos gentios. Então, para que você tenha uma ideia, até mesmo pessoas desse naipe, médicos, advogados, escultores, artistas, eram escravos, ok? Porque a escravidão era alguma coisa cultural da época. E culturalmente, Deus, ele entra com a sua misericórdia, com a sua bondade, para, na sua Torá, na sua lei, ele dar palavras, leis, que a misericórdia fosse a grande tônica desse quesito chamado escravidão, ok? Então está aí essa reflexão, que Deus abençoe. Não esqueça de dar o like, ok? De dar o joinha, não esqueça de compartilhar os vídeos aqui do canal, não esqueça de compartilhar com pessoas que não podem ir à igreja por algum motivo, que estão doentes, hospitalizadas, pessoas que estão presas também nos presídios. Compartilhe esses vídeos com estas pessoas. Se você tem parentes que estão na cadeia, na prisão, que Deus os livre de lá
que eles possam ser soltos, que Deus os converta, que Deus faça uma obra na vida deles, mas compartilhe também os vídeos com essas pessoas. Espalhe a palavra de Deus, porque o que eu estou fazendo aqui é exatamente isso. Pregando, espalhando a palavra do Eterno para todos quanto quiserem ouvi-la. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.